Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma escola bíblica dominical, lição de número 4. Crises também geram oportunidades. E eu quero, neste momento, te convidar a fazer uma oração juntamente comigo, para que nós possamos estar começando a nossa escola bíblica dominical. Pai querido e Pai santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos, Pai querido, estarmos aqui aprendendo mais e mais da tua palavra. Pai querido, que o nosso entendimento seja aberto e que teu Santo Espírito nos revele, Senhor. Pai querido, talvez até de forma personalizada, Senhor, aquela revelação, Pai querido, em que possamos, Pai querido, colocar em prática a tua palavra. Esse é o nosso pedido neste momento, Senhor. Ajuda-nos. Eu quero também te agradecer, Pai querido, pela vida do pastor Diego. É o nosso convidado nesta manhã, Senhor, para estar compartilhando um pouco dessa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, que está participando dessa transmissão. E agora nós estaremos convidando o pastor Diego Armando para estar conosco durante essa transmissão da escola bíblica dominical. Começando a lição de número 4, que tem como tema Crise também é oportunidade de recomeço. Essa revista está sendo comentada pelo nosso bispo da Igreja Mãe, Igreja em Madureira, Bispo Abner Ferreira. E eu tenho a grata satisfação também de ter aqui um amigo que os céus nos apresentou, que é o pastor Diego Armando. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos e hoje nós podemos ver ele pastoreando a AD Anhanguera e nós estamos ali pastoreando a AD Marajó. E desde já, pastor Diego, quero agradecer a sua participação, aceitar esse convite. Em tempos de pandemia, a gente está se reinventando e é o jeito a gente fazer assim mesmo para poder estar propagando cada vez mais a palavra do Senhor. Esse é o nosso intuito principal. Amém. Você pode ficar à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí dispostos a aprender mais um pouco da palavra de Deus. Para mim é um prazer poder estar compartilhando esse momento, né, de reflexão, de aprendizado, juntamente com você, pastor Davi, um amigo, a qual o Senhor nos apresentou. Estou também muito feliz por estar aqui, disponibilizando esse momento no canal do YouTube da AD Marajó. Deus abençoe toda a igreja da AD Marajó, tá bom? Deus abençoe a liderança. Nós estamos juntos aqui para somar forças, fazer o reino de Deus famoso na terra. Deus possa abençoar, Amém. que seja uma aula muito produtiva. Amém. Bem, a lição tem como tema Crise também é oportunidade de recomeço. Essa lição ela vai tratar principalmente como personagem principal o exemplo de Ruth, e eu gostaria de apresentar o texto bíblico que nós estaremos utilizando durante essa ministração. Está em Ruth, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, Ruth capítulo 1, versículo 8, versículo 9, e depois o versículo de número 16 e o versículo de número 22, que nos diz assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Nós podemos enxergar, já no início dessa ministração, que há uma crise sendo instaurada
principalmente que atinge a vida de Noemi e de suas duas noras. Para entendermos um pouquinho do contexto histórico, nós podemos ver que Noemi foi casada e teve dois filhos, e eles decidiram sair de Belém e ir para a terra de Moabe. Os moabitas eram inimigos do povo de Israel. E ao irem para a terra de Moabe, o povo lá elas tiveram a perda de Noemi perdeu o seu marido e as suas duas noras que tinham casado com seus filhos também perderam seus respectivos maridos. Então as mulheres se viram desamparadas, sem sustento, sem auxílio, sem nada para que pudesse. Naquela época a mulher não trabalhava, não tinha sustento próprio, a não ser o que o marido trouxesse para dentro da sua casa. Então elas se viram diante dessa circunstância, em um momento onde elas literalmente vivenciaram a crise. Mas nós podemos ver que Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi e decidiu acompanhá-la de volta para Belém. E ao acompanhá-la de volta para Belém, nós temos no livro de Mateus a genealogia do Senhor Jesus Cristo, e Ruth acaba sendo uma das 3 ou 4 mulheres, se eu não estiver enganado, a serem citadas na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos entender que a fé em Deus faz a diferença nas escolhas e nas atitudes, mesmo em tempos de crise. Então, nós gostaríamos de começar dizendo que a fé nos leva a lugares inimagináveis. E isso nós podemos enxergar na vida de Ruth. E eu queria começar falando que a crise não é o fim. A crise nunca foi o fim, não é, pastor Diego? Então, nós temos o entendimento de que a crise ela não é o fim. Na realidade, ela tem muito a nos ensinar. Concorda comigo, pastor Diego? Concordo perfeitamente. O interessante aqui é que a crise, na verdade, toda crise bíblica, ela se torna uma oportunidade para que nós possamos expor para fora tudo aquilo que nós temos de potencial. Então, se a gente olhar com um olho otimista, a crise, na verdade, ela não é apenas castigo, não é azar. A crise, na verdade, é Deus podendo proporcionar algum crescimento. Então, nós precisamos usar a crise como um canal de aprendizado para a nossa vida. Então, assim, eu acho muito interessante, porque Ruth, de fato, usou a crise para que pudesse mudar de vida. E olha que história linda. Exatamente. É interessante notar que Betel, naquela época, ela tinha, Belém, na realidade, naquela época, ela tinha o significado de casa do pão, né? Ou seja, o lugar onde havia provisão, o lugar onde havia mantimento, o lugar onde havia sustância, onde havia estabilidade. Mas Belém entrou em crise. E quando Belém entrou em crise, a família decidiu sair da casa do pão, né, de sair de Belém e ir para Moabe. Mas Moabe se tornou um lugar cruel, né? Então, diante disso, é por isso que nós não podemos entender que a crise não é o fim. Ou seja, diante da crise, Noemi, seu marido e seus filhos acabaram tendo uma escolha a fazer e escolheram descer para a terra de Moab. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas no momento de crise. As escolhas no momento de crise, elas podem gerar consequências positivas ou negativas. Então, nós precisamos entender qual é o processo que Deus está querendo nos ensinar para que nós possamos estar diante das crises tomando a escolha correta. Isso. Eu costumo dizer, pastor Davi, que decisões decidem destinos. Isso é fato. Nós nunca não podemos tomar uma decisão apressadamente ou por conta de alguma circunstância. A gente precisa raciocinar. Deus nos deu essa capacidade de pensamento, raciocínio, inteligência. Então, antes de tudo, a gente precisa orar. O texto ele é claro quando diz que Elimeleque tomou uma decisão. Ele desce até a terra de Moabe e, infelizmente,
todo projeto que ele achava que deveria dar certo, a verdade foi que onde tinha falta de pão, pelo menos ainda teria vida, porque nem só de pão vive o homem. Mas, infelizmente, na terra de Moabe tem pão, só não tem vida. Então, nós precisamos prestar atenção que não é somente o alimento que vai nos trazer vida, mas o propósito, ou o projeto de Deus para a nossa vida. Então, é muito interessante, porque, na verdade, para eles, numa visão humana, Moabe seria a terra do escape. Na verdade, já numa visão espiritual, Moabe foi uma terra de morte, luto. Uma desgraça se instalou sobre a vida da família. Porém, como o Senhor mesmo disse, a crise não é o fim. O que eu amo no texto é que quando olhamos para Gênesis capítulo de número 24, a gente vê que a casa de Abraão está de luto. Sara morreu, Abraão está triste, Isaac está triste, ou seja, a casa está totalmente de luto, mas quando a gente acha que o luto vai parar a promessa, a gente vê que há uma oportunidade no meio do luto. Abraão olha para o seu servo Eliezer e disse para ele, vai buscar a noiva para o meu filho. Ou seja, então mesmo em meio ao luto, ainda houve esperança. Então a gente precisa sempre olhar para esse olho positivo. Se as nossas decisões não deu certo, calma, pensa, espera, raciocina e tenta dar a volta por cima, porque Deus é um Deus de reviravoltas. É assim que eu penso. Nós conseguimos entender, olhando para a história de Ruth, justamente tendo o entendimento de que Ruth, ela casou com o seu filho, e Ruth era uma moabita, né? Ela não pertencia à linhagem do povo de Israel, era uma moabita, e ao ser uma moabita, Ruth, ela se casa com um dos filhos de Noemi, se torna sua nora, mas o que nós conseguimos enxergar é que Noemi conseguiu exercer uma influência muito grande na vida de Ruth, a ponto de quando ela perde o seu marido, quando ela perde os seus 2 filhos, Ruth começar a olhar para Noemi e a enxergar em Noemi alguém que precisava do cuidado, alguém que precisava de uma companhia, alguém que precisava de alguém que fosse fiel a ela naquele momento de crise. E eu costumo entender que momentos de crise muitas das vezes geram alianças inesperadas. E nós precisamos tomar cuidado quais são as alianças que nós estamos formando no momento dessa crise. No momento dessa crise, nós precisamos tomar cuidado quais são as nossas alianças. E Ruth e Noemi decidiram permanecer nessa aliança a ponto de Ruth ser incluída na linhagem ancestral, tanto do rei Davi, como na genealogia do Senhor Jesus Cristo. É como se a devoção de Noemi atingisse a vida de Ruth, a ponto de Ruth começar, naquele momento, a desejar ter uma vida com o Deus da Ruth, né? Onde, por isso é que ela fala, onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus. Isso demonstra justamente devoção. Isso demonstra justamente, e aí há um entendimento naquela época, pastor, e eu até falei numa das lições aí passada, de que naquela época os deuses eles eram regionais, e as pessoas acreditavam que Deus, se você saísse da sua terra, mãe, da terra que você nasceu, o seu Deus ficava lá. Mas Noemi, apesar de ter saído da casa do pão, apesar de ter perdido o seu suprimento, ela continuou com a sua devoção a Deus. E ao continuar com a sua devoção a Deus, ela acabou influenciando Ruth, a ponto de Ruth ir para o perto de Deus. E aqui nós podemos entender que há um princípio básico que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, pastor Diego. Caminhe com alguém que te aproxima de Deus.
Isso é algo necessário para os nossos dias, principalmente no tempo de crise, porque a gente está ouvindo muitas vozes do caos, pastor Diego. Nós estamos ouvindo muitas vozes que são vozes que muitas das... Eu nunca vi tanto vídeo catastrófico sendo divulgado no WhatsApp quanto no tempo dessa pandemia. E nós precisamos tomar cuidado com quem nós caminhamos, porque muitas das vezes as nossas companhias, elas influenciam no nosso modo de viver. Então, nós precisamos caminhar com alguém que nos aproxima de Deus. Correto. E o que eu acho interessante, pastor Davi, como o senhor falou, que realmente os profetas que vemos hoje em lives, em vídeos, a mídia social, estão destruindo tudo, eles estão antecipando todo tipo de caos. E isso acaba gerando uma ansiedade, uma depressão, uma falha emocional em muito crente que ainda não está, de fato, convertido. É prejudicial à igreja do Brasil, mundial. O que eu vejo? No ministério do próprio Cristo, eu não vejo Jesus perdendo tanto tempo em falar inferno, morte. O Cristo quis mostrar o reino dos céus, a vida, quis mostrar os seus sinais. Porque eu acho que nós não temos que elevar a nossa fé com medo do inferno ou com medo de morrer. A gente precisa, na verdade, entender que o reino de Deus ele é vida. E vida no meio do caos. Isso é reino. Quando Cristo chegou até a Terra, eles estavam vivendo do período pior que já existiu. Era a transição da Grécia para Roma, o governo totalmente autoritário, abolir o sacerdócio, não havia mais como ter oblações, libações sobre o altar. E mesmo assim, Cristo veio com a mensagem de esperança. Tanto que em Isaías 61 está escrito que ele me ungiu para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos do cativeiro. Ou seja, Cristo não era o profeta do caos, Cristo era o profeta da vida. Ele priorizava a vida. Então, assim, realmente as nossas escolhas, com quem andamos, fala muito sobre o nosso caráter. A filosofia, a psicologia, ela chega a afirmar que nós nascemos como uma esponja e a gente vai absorver tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, o ditado popular, que eu acredito que tem muito efeito, é: me digas quem tu andas, que eu direi quem tu és. De fato, faz sentido. Então, Ruth, ela teve uma escolha totalmente assertiva. Porque o que chama atenção em Noemi é que Noemi é daquelas crentes, pastor Davi, que ela não precisa falar muito. As suas atitudes pregam mais do que até as suas palavras. Se observarmos Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que você não vai achar Noé pregando dilúvio, pregando destruição. Você vai achar Noé trabalhando. O martelo de Noé é a maior pregação da sua vida. Enquanto o mundo estava totalmente disperso, Noé no propósito, num projeto. Ou seja, independente da situação que o mundo está vivendo, eu acredito no Deus que me chamou. Eu acredito que ainda há esperança no meio do caos. Então é isso que Noemi demonstrou. Mesmo em meio à casa do pão não ter pão, mesmo em meio à viuvez e mesmo em meio à perda de 2 filhos, ela continua firme e, detalhe, disposta a voltar para a casa do pão. Ou seja, ela não chutou o pau da barraca, ela não espraguejou. Pelas suas atitudes, ela ganhou a sua nora. E que coisa linda que, pelo menos, Ruth observou a atitude da sua sogra e, pela atitude da sua sogra, ela foi totalmente tomada e entrou na genealogia do nosso rei. Muito bem. E é interessante nós notarmos, pastor Diego, que eu nunca ouvi, talvez, como nesses últimos dias, a expressão Jesus tem que voltar logo. Mas o que me preocupava mais com a expressão depois disso, porque isso muitas das vezes pode denotar a esperança da segunda vinda, a esperança da vida eterna, esperança de desfrutar da companhia do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, mas na realidade era o complemento dessa frase, porque os dias estão difíceis. E aí é onde me preocupa, porque a motivação de muitas pessoas irem para o céu não está sendo desfrutar da eternidade ao lado do dono da vida. Na realidade, a esperança ou a motivação em ir para o céu de muitos está em acabar com o sofrimento aqui. Por mais que nós saibamos que o céu não seja um lugar de sofrimento,
por mais que nós saibamos que o céu não é um lugar onde haverá tristeza, angústia, decepção, lágrimas, por mais que nós tenhamos o entendimento, o propósito maior de estar no céu é estar na companhia de quem nos deu a oportunidade de estar no céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas motivações e principalmente tomar cuidado com quem nós caminhamos. E outra coisa que nós precisamos entender, pastor Diego, é que nós precisamos superar as crises. Por mais que as crises nos tornem vulneráveis, por mais que as crises muitas vezes nos deixem sem ação, sem saber o que fazer, muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam tendo, durante a crise, muitas crises de ansiedades, transtornos que são despertados durante as crises, e nós vimos isso durante esses meses que nós estamos passando da pandemia. Nós podemos entender justamente que nós precisamos ser movidos por fé, mesmo no meio da crise, a nossa fé ela precisa ser inabalável ou ela precisa permanecer. Eu acho que nunca foi uma palavra tão necessária como nesses dias. Permaneça. Essa é a palavra que talvez você está precisando ouvir nesse momento, você que está nos assistindo, que você permaneça na presença do Senhor. É que você faça de tudo para estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Tomando da seiva, né? Tomando do alimento que é Cristo Jesus para a sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado, que mesmo no meio da crise, a nossa fé ela precisa ser inabalável. Amém, pastor Davi. A gente entende que, infelizmente, a ansiedade diante da crise, ela liga seu start. E a gente vê que o mundo, ele provavelmente terá um colapso maior, emocional e financeiro, do que o vírus. A gente precisa entender isso. Então, nós precisamos fortalecer o nosso entendimento e entender que o Espírito de Deus, ele não perdeu o controle. Ele está no controle das coisas. A gente tem esse poder de superar. Deus fez o ser humano adaptável a qualquer situação. Então, não é agora que a gente vai perder o freio, não é agora que a igreja vai fechar, não é agora que vai acontecer toda essa situação a qual os profetas do caos estão amedrontando o povo de Deus. Eu percebo, pastor Davi, que quando Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16, ele diz assim, que o mesmo que subiu é o mesmo que descerá, com alarido de Deus, voz de arcanjo, trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos encontraremos com ele nos ares. E ele finaliza esse versículo dizendo assim, olha, consolai-vos um ao outro com essas palavras. Ou seja, o céu ele é uma palavra de conforto e não de escape de sofrimento. Nós precisamos entender que o céu só é glorioso, não é pelas ruas de ouro, não é por toda estrutura que ele tem. O céu só é glorioso porque Deus habita lá. Então, se Deus quiser tirar a habitação do céu e vir para a terra é o lugar que eu quero estar, pastor Davi, porque o que me chama a atenção na salvação não é o que o céu me proporcionará, mas é estar diante de Cristo, abraçá-lo, poder compartilhar de momentos extraordinários ao seu redor. Eu acho que, infelizmente, nós chegamos a um momento que temos tanta informação ao nosso favor, mas nunca foi usado tão distorcidamente as informações que temos. Então, a gente não tem passado com clareza. As pessoas não têm entendido, de fato, o que é o reino de Deus, não têm entendido qual é o propósito de avançar, de alavancar a nossa fé. E fé, eu costumo dizer que fé é diferente de esperança. Esperança é talvez dar certo. Fé não, fé é a certeza que vai dar certo. Belém está sem pão, está tudo destruído, minha casa está de luto, o mundo está um caos, mas eu sei que vai dar certo. Porque o salmista ele é claro que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ele virá pela manhã. Então eu quero lhe dizer para você, meu irmão, que está me escutando, que está compartilhando esse momento conosco aqui de aprendizado, descansa o teu coração, não perca o teu sono. Em meio à crise no meio do mar, Jesus dormia enquanto os discípulos se descabelavam. Cristo dormia porque ele sabia em quem ele confiava, ele sabia o poder que tinha. Então descansa,
fica despreocupado, porque Deus ainda permanece no controle. Muito bem, pastor Diego. Nós precisamos entender que diante do luto, diante da crise, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós precisamos entender, primeiro, que o céu não está em crise. Por mais que o mundo terreno esteja em crise, o céu não está em crise. E precisamos também entender, pastor Diego, que nada, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo. E é interessante que nós podemos entender que diante de toda essa circunstância, pastor Diego, diante de tudo isso, Ruth e Noemi decidiram recomeçar. Se nós falamos que lá mais atrás um pouquinho que a palavra permaneça era uma palavra necessária para os nossos dias, talvez outra palavra necessária para os nossos dias seja recomeço. E a palavra recomeço significa fazer tudo de novo. Muitas das vezes nós vamos precisar fazer tudo de novo. Talvez você esteja se perguntando, mas a crise chegou e eu vou ter que fazer tudo de novo? Sim, vai ter que fazer tudo de novo, porque recomeçar é ter esperança de dias melhores e ter fé. E como o pastor Diego falou categoricamente, claramente, fé é certeza. Enquanto esperança é um talvez, fé é certeza. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, e Deus possa, nesse momento, colocar em seu coração que Ele está no controle de tudo. Nas crises, nós precisamos fazer escolhas em Deus. O que é isso? Escolher é algo muito sério. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos aprender a fazer as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção, com o direcionamento, porque as nossas escolhas, elas geram frutos, elas frutificam, elas geram resultados. Então, nós precisamos entender que a nossa escolha hoje afeta o nosso amanhã. A nossa escolha agora afeta o nosso depois. Então, nós precisamos escolher em Deus. Eu costumo falar, pastor Diego, que muitas das vezes Deus vai falar usando um profeta, muitas das vezes Deus vai falar usando a sua palavra, que é a maior profecia que existe. Muitas das vezes Deus vai falar através de uma música que é cantada, através de uma pessoa que te parou no meio da rua e que comentou com você, ou que falou com você. Mas muitas das vezes Deus vai falar no secreto do quarto. Muitas das vezes Deus vai falar na intimidade. É no secreto que nós entendemos a vontade de Deus. E eu entendo que no secreto Deus muda as nossas vontades para colocar as vontades dele em nós. É no secreto que ele vai nos moldando e nos mudando até entendermos qual é o propósito dele para a nossa vida. E um exemplo claro que eu tenho disso na Bíblia, pastor Diego, é o exemplo de Ana. Eu imagino, pastor Diego, que aquele relato da Bíblia de 1 Samuel capítulo 1, de que Ana subia ao templo, o texto já deixa claro que todos os anos Ana, Eucana, Penina e os filhos de Penina subiam ao templo. Aquele foi um relato especial porque Ana subiu e ela mudou a sua oração, porque eu imagino que nos anos anteriores, pastor Diego, ela fez uma oração. A oração dela era: dai-me filhos, eu quero filhos a qualquer custo. Mas naquele ano, ela orou diferente, ela disse: Deus, dai-me filhos. E se você me der um filho homem, eu retribuirei ao Senhor. Ou seja, ela entendeu que o propósito de Deus para Ana era realizar o milagre, mas Ana precisava entender que o milagre seria gerado, mas não seria para ela, seria para Deus. Então é no secreto que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, por isso, meu irmão, faça escolhas em Deus, direcionado por Deus. Não deixe que as circunstâncias conduzam às suas escolhas. Muito bem, pastor Davi. Interessante é que, diante das escolhas em Deus, a Bíblia diz que Noemi dispensou as duas noras. E a Bíblia é clara em dizer que todas duas choraram, ou seja, participaram do momento de dor, participaram do momento de angústia, participaram da suposta despedida. Porém, a Bíblia vai dizer que uma delas decide ficar
e a outra toma uma decisão, ou seja, teu Deus é o meu Deus, vou contigo, não me enches para que saia de perto, eu vou, aonde for pousar, eu posso também. Então isso é uma escolha, ou seja, tem muita gente que está pegado com as coisas da terra, pastor Davi. Ele está desesperado porque essa crise, querendo ou não, que nós estamos vivendo, abalou o projeto de muita gente, muita coisa. A faculdade teve que esperar, o casamento teve que esperar, a viagem teve que esperar. O que nós precisamos entender é que quando nós vivemos em Deus, escolhemos desfrutar em Deus, as coisas da terra não devem ser nossa prioridade, não devem tirar o nosso sono, a nossa angústia. Porque a gente sabe que quando escolhemos em Deus, todo passo que demos vai nos levar para mais perto e não para mais longe. Então, o que eu acho interessante é que quando elas decidem voltar para a terra do pão, elas vão junto, e Noemi, ela não chega na terra do pão como uma coitada, destruída, abalada emocionalmente. Ela chega na terra do pão disposta a desfrutar daquilo que a terra está dando de volta. Ou seja, ela chega totalmente para recomeçar. Como o senhor falou, isso é uma palavra de extrema importância. Ela não foi para a terra do pão como uma coitada, ela foi disposta a recomeçar. Deus não quer nos ver como coitadinhos, prostrados, acabados. Deus quer nos ver com resiliência, disponibilidade de recomeçar em meio ao caos, à crise que estamos vivendo, a gente poder olhar para cima e dizer, Senhor, eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima, eu vou conquistar, porque eu nasci para isso, para produzir. Eu não nasci para ficar dando prejuízo a mim e a minha família, eu nasci para produzir. Essa é a palavra, produzir e recomeçar no meio da crise. Eu acho que isso que tem que nos mover. A fé, ela precisa ser ativada nesses momentos, pastor Davi. Porque é muito fácil você ter fé quando as coisas estão dando certo. É muito fácil ter fé quando você tem dinheiro, quando o seu celeiro está abastecido, quando tem saúde na tua casa. Agora, ter fé no momento que você de fato tem que usar, não é para qualquer um. Esses dias eu estava lendo um livro, pastor Davi, e o autor dizia que fé é semelhante a alguém estar diante de uma montanha e ter um abismo à sua frente. E fé é você olhar para o abismo e ver que não tem mais lugar para ir, você pisar a si mesmo. Enquanto você pisa, Deus vai colocando o chão. Só que o interessante é que o autor disse que fé é você ir pisando no piso que Deus vai colocando, porém o piso que fica para trás, Deus retira. Porque a partir do momento que você ativa a fé na tua vida, ela é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que você experimenta uma vida com fé, você nunca mais volta a duvidar das coisas de Deus. Meu Deus, muito sério isso. Realmente, viver pela fé nos faz não querer olhar para trás. Viver pela fé nos faz querer prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. E não viver pelas circunstâncias, por aquilo que já aconteceu, por aquilo que está no passado. Tem muita gente, pastor Diego, preso ao que aconteceu no passado, vivendo hoje, mas preso no passado. E viver preso no passado não gera saúde. As aflições dessa vida, e em João capítulo 16, versículo 33, Jesus foi categórico de dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo, porque ele venceu o mundo, e se nós estamos nele, nós vencemos o mundo também. Então nós precisamos entender que, como o apóstolo Paulo também escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 23, 28, quer dizer, as aflições do mundo elas vêm, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que quando eu olho para esse texto, pastor Diego, sabe o que eu entendo? Eu entendo que tudo vai depender do que as circunstâncias vai gerar em mim. Porque o apóstolo Paulo estava querendo dizer assim, ó, eu posso passar por qualquer aflição que for, mas eu vou entender que durante as aflições está cooperando para o meu bem, está me aperfeiçoando, está mudando algo em mim. Talvez você está nos ouvindo neste momento, nos assistindo, e você está precisando entender justamente que Deus está querendo mudar algo na sua vida, que Deus está querendo mudar algo ao redor de você. E essa circunstância que tem acontecido é justamente para lhe fazer despertar, para entender que Deus está no controle de tudo e está te aperfeiçoando. Então, recomeçar é preciso.
é necessário. É a palavra do momento. É ter resiliência, com certeza, para passar pelas aflições, mas é também saber recomeçar, ter um novo começo, tentar novamente, sair da zona de conforto e começar a ativar a fé para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, para viver aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos guia justamente a termos esse recomeço. Então, pastor Diego, nós precisamos entender que recomeçar é preciso. E diante de toda essa circunstância, nós podemos ver Ruth permanecendo fiel a Noemi, buscando o caminho. Ela toma iniciativa para trabalhar, para suprir a sua nora, né? A sua nora que estava, a sua sogra, quer dizer, que estava ali precisando de sustento, provavelmente já não tinha tanta força física, tanta idade, mas Ruth decidiu permanecer fiel. E a sua atitude de amor e de fidelidade acabou gerando e chegando ao conhecimento de Boaz, e isso tocou o coração dela. Então, eu quero falar para você que está nos assistindo que no meio do recomeço, há milagre acontecendo. Quando você decide recomeçar, Deus providencia o milagre. Eu costumo falar, pastor Diego, que tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que nós precisamos fazer, e tem coisas que nós precisamos fazer para que Deus termine aquilo que ele quer fazer. Então, assim, nós precisamos separar muito bem isso. Tem coisa que cabe a Deus fazer, tem coisa que cabe a nós fazer, e tem coisa que nós começamos para Deus continuar. Então, pastor Diego, Deus realiza milagre quando nós decidimos recomeçar. Muito interessante, pastor Davi. Palavra muito assertiva. O interessante também que eu vejo é que o milagre na vida delas não começou quando elas chegaram na casa do pão. O milagre começou a partir da atitude que elas tomaram, a decisão que elas tomaram ainda em Moabe. Eu já quero aproveitar esse gancho para dizer para o pessoal que está nos ouvindo, você aí na sua casa, onde você estiver, você não precisa esperar a tempestade se acalmar, você não precisa esperar com que as coisas voltem ao normal. Em meio à crise, onde você estiver, já tome a decisão em Deus, de se aproximar de Deus, de dar um start na sua fé, porque o seu milagre começa a partir do momento que você decide ir a um lugar que Deus quer te levar. Então, assim, Jesus não esperou o barco chegar do outro lado, pastor Davi. Ele acalmou a tempestade no meio da crise. Então, não precisou. O pessoal do Egito saiu do Egito, foi para o deserto, eles não precisaram chegar em Canaã para comer. Eles comeram no deserto. Teve milagre antes, durante e depois. Então, nós precisamos entender que Deus, ele continua o mesmo Deus. Então, quando Ruth e Noemi tomam a decisão, ficarem firmes em Deus, voltarem para Belém, quando elas chegam em Belém, um milagre automaticamente já estavam prontos esperando ela chegar. O que eu acho interessante, pastor Davi, é que a cultura da época vai nos dizer que a viúva ela já tinha por direito de catar as espigas. As sobras das espigas já era das viúvas da época. Ela não precisava pedir nada para ninguém, já estava em Deuteronômio, escrito por Moisés, que toda viúva tinha parte da sobra do alimento, porque isso é parte do dízimo na época. Algumas pessoas eram introduzidas nesse dízimo, eram os levitas, os porteiros do templo, as viúvas, os órfãos, ou seja, alguém que estava necessitado e não tinha mais parentesco, já tinha por direito a porcentagem da colheita e já tinha por direito essa parte do dízimo. Mas o que me chama a atenção é que Ruth ela vai tomar uma decisão, ela vai pedir. Ela não precisava, mas ela vai usar a humildade, ela vai pedir. Ou seja, ela demonstra que a pequenez dela, a situação atual é humildade. Mas Deus ele está observando as nossas atitudes. Ele está observando o nosso coração. E até a forma que a gente fala, pastor Davi, até a forma que a gente se toma atitude em algumas situações vai determinar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, olha que coisa interessante. Ela
poderia ter pegado um pouco só de espiga. Mas Deus vai determinar um crescimento abundante. Ela vai encher os seus cestos. A casa delas vão ser providas. E naquela época, a mulher não se sustenta, pastor Davi. Elas precisavam de um homem. Mas você vai ver que Deus ele vai se colocar na figura de pai, na figura de esposo, na figura de alguém que sustenta a casa. Então, assim, isso é muito interessante. Nós precisamos entender que escolhas em Deus, decidir recomeçar, decidir sair daqui, do meio da crise, já com fé que o nosso futuro não é o que estamos vendo hoje, mas que Deus já escreveu algo muito lindo ao nosso respeito, isso vai mudar muito, muita coisa em nosso respeito. Muito bem. E é algo que nós precisamos entender, porque Ruth precisou se desprender do seu orgulho, precisou se desprender de estar sendo a pessoa que espera o marido trazer para começar a fazer, para ir atrás, para correr atrás, para se desprender. E para recomeçar, pastor Diego, nós precisamos nos desprender de algo. Precisamos deixar algo de lado. Precisamos fazer com que a nossa vida ela recomece depois que nós deixamos algumas coisas. E é um momento de autoanálise mesmo. Eu costumo dizer que esse momento é um momento de autoanálise. O que nós precisamos deixar para trás para prosseguir? O que nós precisamos deixar para trás para recomeçar? Então, não importa, talvez você está nos assistindo agora, não importa o que você precisa deixar para trás para recomeçar. O importante é que você decida abandonar aquilo que está atrapalhando, que virou peso morto, aquilo que virou bagagem extra, excessiva na sua vida, para você recomeçar. Mas procure recomeçar em Deus, debaixo da orientação de Deus. E tendo o entendimento de, conforme foi dito pelo pastor Diego, de que no meio da crise Deus decide agir, acalmar a tempestade. E é interessante notarmos, pastor Diego, que o texto que você falou da tempestade, em que Jesus Cristo acalma a tempestade, nos faz entender que depois da tempestade houve grande bonança. Eu gosto quando a expressão de Marcos, no Evangelho de Marcos, eu acho que é o único evangelho que traz a expressão grande bonança. As outras falam houve calmaria, mas o Evangelho de Marcos é categórico em dizer houve grande bonança. Ou seja, o que me faz entender é que a fúria da tempestade, a grandeza da tempestade, ela era muito grande, mas depois que passa a tempestade, depois que passa a fúria da tempestade, vem na mesma proporção a grande bonança, ou seja, a grande calmaria. Haverá um tempo de paz sobre a sua vida. Uma paz que excede todo entendimento. O que significa que excede todo entendimento? É uma paz que é incompreensível. É você estar andando no meio da tempestade, mas está tendo paz. É você estar andando no meio do caos, mas está tendo paz. É você estar andando no meio das turbulências e você não perder a sua identidade, não perder o seu caráter, não perder quem você é em Deus. Esse é o intuito de nós entendermos que Deus ele trará a bonança após a grande tempestade. Glória a Deus, pastor Davi. Que palavra profética e poderosa. A gente precisa entender que já dizia os historiadores que a tempestade não é apenas para provar os nossos barcos, mas é na tempestade que o marinheiro realmente vai ter que dar conta se ele tem ou não experiência. Então, nós precisamos entender que a tempestade ela está provando a nossa resistência, a nossa experiência. Ela está extraindo de dentro de nós aquilo que, de fato, a gente precisa demonstrar. A gente tem que entender também, e esses dias eu vi uma frase, pastor Davi, que diz assim, que a gente não precisa esperar a chuva passar. A gente precisa aprender a dançar no meio da chuva. Ou seja, estabilidade emocional. Eu acho que essa é a palavra para o futuro, pastor Davi. É instabilidade emocional. Nós precisamos entender e aprender que Deus está requerendo do seu povo um emocional tão fortalecido que nós precisamos viver como os profetas. Enquanto Ezequiel estava num vale de ossos secos, de morte, um vale de destruição,
A visão do profeta não era boa, mas Deus já viu um grande exército levantado. Então, para você que está nos ouvindo, meu irmão, eu quero que você entenda: aquilo que você vê não é o que Deus está vendo. A visão de Deus não é o agora. Deus já está vendo amanhã. Deus está vendo depois da crise. Deus está vendo o arco-íris depois da tempestade. Deus está vendo o sol saindo sobre a nuvem. Deus já está trazendo bonança para a tua casa. Então, acalma teu coração. Descanse a tua mente. Não perca as tuas noites de sono achando que é o fim de tudo. Não, meu irmão. Deus está apenas nos proporcionando um momento de reflexão para entendermos que nós somos muito mais fortes do que aquilo que nós achávamos que era. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa lição aqui, maravilhados, pastor Diego, pelo que essa história de Ruth nos ensina, né? Glória a Deus. Sobre termos o entendimento de que as crises elas geram oportunidades para recomeço, né? E temos o entendimento de que através da história dessa grande mulher, mesmo em meio à crise, Ruth teve uma atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Talvez você precise fazer uma escolha agora para mudar a sua história. Então, mude a sua história. Esteja debaixo do direcionamento de Deus, mas faça a escolha que vá mudar a sua história. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Diego, eu gostaria de encerrar essa nossa Escola Bíblica Dominical. Quero avisar que hoje às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração, domingo às 19 horas. E quero pedir a você, pastor Diego, que faça essa oração nessa Escola Bíblica Dominical. E desde já, pastor Diego, muito obrigado pela sua colaboração, foi de grande valia, aprendemos muito e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Você é um presente de Deus para nós. Amém, pastor Davi. Deus abençoe sua vida, seu ministério, família. Foi um prazer poder participar aqui com vocês, tá bom? Fomos muito edificados, de fato. É uma lição necessária para o nosso tempo. Então, vamos orar nessa manhã para que Deus abençoe a nossa vida e participem do culto. Deus vai falar muito com vocês à noite, tá bom? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós queremos, nesse momento, glorificar ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, que o Senhor possa tocar o nosso entendimento nessa manhã, que verdadeiramente, Deus amado, através dessa lição, através dessas escolhas que Ruth e Noemi tomaram, nós venhamos aprender que recomeçar nunca é tarde. Que o Senhor possa nos dar, Pai amado, resiliência e fé para entendermos que o momento que estamos vivendo é apenas uma proporção de maturidade. O Senhor quer que nós chegamos em um outro nível. Então, nos ajude a enxergar dessa forma. Não deixe que os profetas do caos tirem nossa instabilidade espiritual, mas só que nós venhamos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e sermos totalmente fortalecidos através da tua palavra. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos dê um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Paz do Senhor.